Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Muito bem, Dom Pedrito, 9h34. Estamos dando início ao programa Tema Livre. O nosso bom dia a todos os nossos ouvintes, mundo afora, bom dia aos nossos companheiros de trabalho. Hoje não teremos o companheiro de trabalho de sempre, nosso querido amigo Norton, que por razões estritamente pessoais não poderá comparecer. Vamos tentar fazer, que vai ser bem difícil fazer esse programa solito, não? Sozinho, mas com a audiência e o carinho e a compreensão e a paciência de todos que estão ouvindo. E o nosso companheiro na técnica ali, o Valdir, que é também produtor do programa e que esteve de aniversário no dia 11, né, Valdir? Fazendo aí 17 ao contrário, é isso, né? Pois é, o Valdir é prata da casa, né? Ele é uma pessoa extraordinária, muito querido pela comunidade, não é sem razão, né? Porque ele realmente é uma pessoa muito querida da nossa comunidade. Bom, era para estar de longa data aqui conosco o Dr. Weber, que foi muitas vezes convidado e de certa forma acenou positivamente para comparecer sistematicamente a este programa. Mas ele é um homem de muitos compromissos, né, e afazeres, e não pôde ainda comparecer. Mas continuamos aguardando a presença do Dr. Weber para fazer essa interação aí, essa troca de experiências, esse debate no bom sentido, ao nível das ideias, dos temas abordados aqui por este programa. Bom, eu vou iniciar já com a lista de um registro, né, de pessoas que são ouvintes deste programa, mas você pode também registrar a sua audiência através do 999-38-8090, da área 53, né? 999-38-8090. Mande mensagem pelo WhatsApp ali e nós vamos registrar. Mas está na nossa audiência a Glória, o Krause, Sargento Félix, está também a Sílvia, o César, a Elisângela, o Guaraci, estava me esperando na saída de uma casa comercial em Dom Pedrito e me disse: olha, eu sou fã do programa, ouço bastante, isso é muito bom, isso conforta a gente, né? Encontrei com a querida amiga Odete, a Jussiele, o Martim, todos eles estão também na audiência do programa. Tive o prazer de encontrar o Dr. Cândido Dias. Fazia muito tempo que não o via e fiquei muito satisfeito de poder abraçá-lo. E o seu filho Eduardo também são ouvintes do programa. E o Newton Vaz Coelho, que está lá em Porto Alegre, ele é nosso ouvinte assíduo, uma pessoa muito querida de Dom Pedrito, tem muita saudade de Dom Pedrito, muita saudade, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre um registro que ele faz de forma muito oportuna, excelente. Bom, tivemos aí a 19ª Feira do Livro, sucesso, verdadeiro sucesso a Feira do Livro, parabéns a todos os envolvidos, especialmente os promotores, que é o departamento certo, a Secretaria de Cultura, né, que produz a Feira do Livro.
E com muito prestígio do público, as pessoas gostam, apreciam, né? Faz parte da história cultural de Dom Pedrito, a Feira do Livro. Iniciou de 19 anos atrás, não tinha toda essa grandeza estrutural como essa agora, né? Mas era sempre ali na Borges, antiga Padre Bastos. Hoje nós temos ali um estacionamento de carro, lavagem, né? E foi naquele reduto ali que foi realizada a primeira Feira do Livro, tá? A primeira Feira do Livro foi feita ali. E a iniciativa foi da Eva Portillo, da professora Eva Portillo, que tomou essa iniciativa fantástica, maravilhosa, né? Pioneira em Dom Pedrito, né? Com uma visão extraordinária. Então aqui faço o registro de que a dimensão intelectual, de sabedoria e cultural da Eva é que produziu esse evento que hoje é um evento que passa fronteiras. Nós tivemos aqui, por exemplo, a presença do radiologista, o médico radiologista, Dr. Rubens Barros, que ficou impressionado com a grandeza da Feira do Livro de Dom Pedrito. Ele também é escritor, trouxe os seus livros, fez a distribuição dos seus livros aqui no estande da Sesmaria Cultural, e ficou muito, mas muito gratificado com a receptividade do povo de Dom Pedrito e com a cultura do povo de Dom Pedrito, que aprecia ler. Olha que dado interessante esse, né? Que tem interesse, né, de ler. Isso é muito bom, isso é uma marca positiva para nós. A patrona, a jovem Madiele Frantes Machado, uma pessoa que orgulha Dom Pedrito, orgulha o trabalho que faz, com o progresso que tem na sua profissão, enfim, no seu caminho extraordinário. Uma pessoa de Dom Pedrito, ama Dom Pedrito, quer muito bem Dom Pedrito, anda por aí e faz questão de dizer que é de Dom Pedrito. Então a Madiele representou muito bem o espírito consagrado das nossas feiras, que é exatamente da interatividade, da receptividade, da sensibilidade e, obviamente, da cultura, né? Então a Madiele ficou também impressionada. A professora, sempre professora Ivone Lerman, que veio de longe trazer o seu livro. Então a Ivone Lerman também ficou encantada de rever os seus conterrâneos e muito grata pela receptividade que teve como pessoa, como escritora, como professora, enfim, como pedritense, né? O professor, vou dizer professor, tanto quanto escritor, que é um veterinário, Alci Chewiche, conhecido além Brasil, além mar, né? Tem livros publicados na Alemanha, na França, na Espanha. E o Alci Chewiche veio a Dom Pedrito, alegrou Dom Pedrito, né? Qualificou mais uma vez a nossa feira, autografando seus livros, são vários livros. E o Alci ficou impressionado também com a grandeza, com a essência, com a estrutura da nossa feira. E deu de presente a Dom Pedrito o que ele sabe fazer, é ensinar. Ensinar a escrever. Ele talento não, ele não pode, por osmose, né, passar o seu talento para outra pessoa. Isso não é possível fazer. Mas ele pode, isto sim, incentivar, provocar, estimular o indivíduo a descobrir os seus talentos. Nessa área literária, por exemplo, ele tem
as tais oficinas, né? Que são aulas, né? De como a pessoa poderia iniciar o seu caminho dentro da literatura, escrevendo. Muito interessante, bom, as oficinas objetivas e fantásticas, e produzem efeitos positivos, porque ele contabilizou uma porção de alunos por aí afora, que já são pessoas conhecidíssimas na área literária, já publicaram livros, foram vencedores de concursos literários. Então, as oficinas de Alcir Chewich dão certo. Elas realmente estimulam, educam a pessoa para usar técnicas. Eu quero escrever. Ótimo, muito bem. Mas existem técnicas. Existem, né? E ele sabe fazer muito bem. Uma iniciativa extraordinária da parte dele. Ele dá aulas Rio Grande afora, né? Já foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, uma das mais famosas do estado. Ele nasceu em Pelotas, depois foi para Alegrete, e em Dom Pedrito ele teve muitas vezes, e tem raízes familiares em Dom Pedrito também. E como pessoa extraordinária, uma pessoa simples, com toda essa fama, essa grandeza, a sua cultura, do seu reconhecimento, pessoa extremamente simples, né? De convívio fácil. O professor Adilson, presidente da nossa Sesmaria, não precisa falar muito do professor Adilson, porque ele já é reconhecido, né? Conhecido e reconhecido, uma pessoa que é estrutural dentro do nosso perfil cultural em Dom Pedrito. Nós fazemos essa ponte, né? Museu Paulo Firpo e professor Adilson. É o sustentáculo disso tudo, né? Esteve aqui também o médico cardiologista, Dr. Rubens Barros, e eu já falei que gostou imensamente. A Julietinha Farinha, que é uma pessoa extraordinária, moça, né? E já com toda aquela qualidade do conhecimento, da sensibilidade, do que é importante dentro dessa área, que sempre fez história em Dom Pedrito, né? Então, parabéns a Julietinha. E ao Marcos, né? E toda a sua equipe, o Barreto, enfim, todo, né? O Marcos Rodrigues, que colocou a sua marca em mais este evento, com grande qualidade, sabendo o que está fazendo, e realizou. Então nós podemos contabilizar aí, todos nós podemos contabilizar o sucesso desse evento de Dom Pedrito, que orgulha Dom Pedrito, que nos honra. E aí nós podemos ficar na expectativa da 20ª. Vamos lá, vamos esperar a 20ª Feira do Livro de Dom Pedrito. Parabéns, Dom Pedrito. A prefeitura, evidentemente, através do seu prefeito, da vice, né, que dão todo esse apoio, né, para que esses eventos se realizem da melhor forma possível. Parabéns a todos. Bom, nós temos aqui um registro que é lá daquela praça do Chafariz, a Praça da Estação, como se diz, né? A pracinha da Estação, que é um lugar belíssimo. Eu me recordo uma ocasião que, se não me engano, foi na gestão do Dr. José Hamilton Torres. Dr. José Hamilton, pessoa extraordinária, como médico, como prefeito, como homem público, como ser humano. E o Dr. José Hamilton, muito preocupado com urbanismo e paisagismo, encomendou um trabalho de profissionais que vieram de Porto Alegre,
E me lembro perfeitamente que uma das profissionais, a arquiteta Ana Maria Godinho, e fez um levantamento muito bem feito sobre essas questões aí fundamentais dentro de uma sociedade, de uma cidade, né? De um núcleo urbano, que é o paisagismo e também o urbanismo. E eu me lembro que no capítulo das praças, Ana Maria falou bastante sobre isso, como é que ela via, do seu ponto de vista técnico, né, essa questão de praças. Então existem as chamadas praças gerais, né, para todos, e as tais praças de bairro. E esta se enquadra bastante na chamada praça de bairro, a Praça do Chafariz, mas está aberta a todos. Não quer dizer com isso que seja só para as pessoas que moram no entorno. Bom, mas a grande questão era o seguinte: a questão da estrutura e a colocação de reservados, né, para que ali as pessoas possam conviver, ter alegria de conviver familiarmente, de estar com segurança, né, usufruindo todo aquele espaço, enfim. Belíssima iniciativa da revitalização, muito boa. Pelo que vimos ali do projeto, vai ficar excelente, né? A questão dos banheiros, esse é um debate, né? Que a Ana Maria, na época, dizia o seguinte: olha, não necessariamente praças de bairro precisam de banheiros, porque elas são, digamos assim, como são praças utilizadas fundamentalmente de forma expressiva, mais pelas pessoas que moram no entorno, elas próprias buscam os banheiros nas suas próprias casas, respectivas casas. Mas as coisas mudaram muito e hoje penso eu que seja necessário, sim, que se coloque banheiros, sim, ou estruturalmente, ou os tais banheiros químicos, né? Talvez fosse até melhor colocar banheiros químicos, mas que tivesse esse dispositivo. Mas tem um aspecto que é sempre polêmico. Eu, particularmente, tenho uma opinião, aceito, quer dizer, respeito às opiniões diferentes, diversas, mas acho que as praças, de uma forma geral, devem ser cercadas. Deveriam ser cercadas, né? E as pessoas vão dizer: pô, mas como? Mas a praça não é de todos? Exatamente por isso. É porque é de todos e deve ser preservada para todos. E não para alguns oportunistas que não querem usufruir daquela praça, sob o ponto de vista não só legal, normal, mas sim se aproveitar daquele espaço para outras questões. Então estão fora do projeto. O projeto da praça é exatamente o de lazer, de recebimento das pessoas, de interatividade boa, normal com as pessoas, que as pessoas possam ter o prazer de andar, de caminhar, de usufruir. Isso aí está dentro do escopo, né, do projeto. Agora, para outras coisas, não. E as pessoas estão me entendendo. E aí é o seguinte, a pessoa, o público que vai usar esse lugar para o seu prazer, a sua diversão, o seu encontro familiar ou com amigos, ele tem um limite de tempo. Não é para ficar a noite inteira, ele não vai dormir lá. Depois de encontrar, enfim, de usar aquilo da melhor forma possível, as pessoas normalmente vão retornar às suas respectivas casas. E nesse momento, então, para preservar essa qualidade da praça,
se cerca a praça e fecha. E abre no outro dia. É exatamente isso. Você vai, por exemplo, num lugar público onde se promove ou se faz eventos de natureza esportiva, ou social, ou cultural, e você deixa aberto depois? Não. Você fecha. Quando terminou o evento, fecha. Exatamente para evitar que oportunistas e mal intencionados façam uso daquilo. Depredem aquilo que é nosso, de todos nós. Entendeu? E aí a pessoa diz, mas isso aí é uma barbaridade, não acontece. Não, acontece sim. Eu tive a grata oportunidade de conhecer na França, na Espanha, na Bélgica, na Itália, de conhecer algumas praças cercadas. Segurança para o espaço que é público e mantido por todos nós, né, através dos nossos impostos, e exatamente prevenindo para que aquilo não seja o espaço de utilização outra que não alguma coisa antissocial. Então, eu particularmente, mas o debate está aberto, eu sou favorável ao cercamento das praças. Sou. Alguém há de perguntar, mas tu achas que a Praça Central aqui, a General Osório, né, deve ser cercada? Não, a essas alturas do campeonato, não. É uma praça que ela já está feita, foi feita, né, desde a origem e depois de todos os investimentos que foram feitos ali, ela já foi feita para estar aberta, né, permanentemente. Mas as futuras, as outras que estão sendo revitalizadas, enfim, eu acho que se deve estudar essa questão do cercamento. Aliás, sobre a Praça General Osório, ela está muito bem preservada, bem conservada, mas nem sempre foi assim. De vez em quando tem alguns antissociais que resolvem, né? É uma minoria, felizmente, né? Que resolvem depredar o que é nosso, o que é de todos, e, infelizmente, né? Mas não são todas as pessoas que se animam a transitar de noite, numa certa hora da noite, no núcleo da nossa praça. Por que será? Bom, de qualquer maneira, fica em aberto este assunto para que as pessoas se manifestem livremente e possam ter aí a sua opinião a respeito. Gente, um debate muito grande que há sempre de longa data e mais do que nunca nos tempos de hoje é a questão das licitações, tá? Das licitações e privatizações, terceirizações, dê o nome que se der, tá? O que acontece? Em muitos momentos da vida pública, das instituições públicas, se fez a seguinte projeção. Existe um efetivo de pessoas que estão ali a trabalhar, fazer o seu serviço importantíssimo, né, nesse órgão público, para exatamente responder às necessidades fundamentais, básicas, indiscutíveis da sociedade. É o caso de uma prefeitura, por exemplo, né? Prefeitura, alguém já se perguntou para que existe toda uma estrutura de uma prefeitura, de uma intendência? É para cuidar das questões públicas desse núcleo urbano e também da parte rural, em muitos casos, especialmente estradas. Mas, muitas vezes, se diz assim, bom, houve um tempo que os maiores empregadores de Dom Pedrito era a Cotrijuí, por exemplo, e a prefeitura. Eram os grandes empregadores em Dom Pedrito, era a Cotrijuí e a prefeitura. A Cotrijuí
Não cabe aqui agora entrar em detalhes, mas infelizmente se terminou, acabou. E fica a prefeitura. Tudo bem, a prefeitura tem um efetivo aí de pessoas que estão empregadas na prefeitura, trabalhando, né, estão fazendo o melhor que podem, são funcionários públicos, né, que estão a serviço das necessidades públicas. Então, mas, por exemplo, no setor de obras, então tinha lá o efetivo, o mecânico, mais o calceteiro, mais esse, mais aquele. Tinha umas pessoas que faziam a coleta do lixo, né? Tinha tudo isso. Depois se fez uma verificação, e até existe uma legislação específica, e essa não é muito antiga, essa legislação, que impunha um limite em relação ao que aquele município arrecada, né, com impostos municipais, ou que ele recebe através de convênios de tributos, para poder fazer. Um governo municipal é como qualquer outro governo, ele não produz riquezas, ele dirige, ele gerencia essas riquezas que arrecada através dos impostos. Então, no setor de obras, por exemplo, não basta ter o trabalhador que executa, que faça a mão de obra, é preciso que tenha o material. Então, quando não tinha disponibilização orçamentária para adquirir material, ou quando não tinha o material desejado no mercado, a oferta desse material, o que acontecia? Era o chamado fator passivo. Era o déficit passivo. Mas aquele servidor, que não tem culpa nenhuma, está ali para servir. Se não tem o material, ele continua com a qualidade de saber fazer. Ele é uma mão de obra fundamental, importante e valorizada. Mas se ele não tem o material para executar a mão de obra, ele fica ali, e está certo, ele tem que ficar recebendo, se ele está empregado. Que culpa ele tem? Só que isso significava um passivo muito grande. E isso aconteceu em muitos municípios, diria quase que na maioria. E não tinha material, não tinha orçamento, previsão orçamentária para adquirir esse material. E aí acontecia o quê? Ficava aquele servidor a serviço. Ele estava ali, pronto para fazer trabalho. Só que quando o trabalho não era realizado por esse fator de não ter o material, aí ficava o chamado, a síndrome do passivo, do déficit passivo. Com o tempo, que alguns servidores foram se aposentando, foram saindo do serviço, aos poucos não houve, em vários setores, especialmente no setor de obras, a reposição da mão de obra. E nesse lugar houve, mas isso não foi só em Dom Pedrito, foi em vários, na maior parte dos municípios brasileiros, quase que a totalidade, houve a iniciativa de terceirizar o serviço. É por isso que existe isso, terceirizar o serviço. Porque a empresa terceirizada, ela vai realizar o serviço dentro do perfil da estrutura e da capacidade dela. Isso não vai pesar nos cofres públicos, porque o erário público só vai pagar o serviço feito. Mas se tem o material ou se não tem o material, não fica se pagando salário sem ter a atividade própria e conclusiva, não é, para a qual aquele funcionário está destinado. Então é preciso que se faça essa terceirização do serviço. Então,
Está acontecendo muito no setor de obras, calçamentos, etc. Reforma de prédios públicos. Agora mesmo nós temos a revitalização da praça. Isso é terceirizado, empresa terceirizada. Vamos ter a Pracinha da Paz, né? Que na minha opinião deve ser, depois de pronta, restaurada, revitalizada, deve ser cercada. Então são empresas terceirizadas que vão fazer isso, certo? E esse problema de empregar, de ter o material para fazer e o tempo e tal, é um problema da terceirizada. Claro que pela legislação trabalhista é preciso que aquele que contrata o serviço também seja solidário quanto a questões de natureza social, trabalhista, humana. Ele tem que estar prestando atenção nisso. Porque todos nós, de uma forma geral, somos responsáveis por isso, todos nós. As pessoas não podem, dentro da nossa sociedade, que vislumbramos uma democracia, um humanismo, uma solidariedade, nós não podemos tolerar que haja um tratamento cruel, muitas vezes, com quem trabalha. Não, nós não permitimos isso. Isso nos afeta a todos, direta ou indiretamente, sempre. Então, existe essa solidariedade. O terceirizado tem que... a empresa terceirizada que foi contratada através de licitação, agora nós vamos falar sobre isso, ela tem que executar aquilo que se contratou. Se fez um acordo de vontades, através de um contrato. Isso. Esses são seus direitos e seus deveres. Por outro lado, os outros... o contratante tem os seus direitos e seus deveres. Existe um contrato, está tudo resumido ali. E há uma solidariedade acima disso. Não pode haver tratamento, crueldade com as pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Não pode haver. Todos nós somos responsáveis. Mas aí, sim, se contratar o serviço através de licitação. O que é uma licitação? É um chamado aberto, democrático, a todos os que cumprirem as exigências formais daquela solicitação. Precisamos de uma empresa que saiba fazer. É aquela velha história, né? Do que, quem, como, quando, onde, por quê. É isso aí, né? Essa é a equação, né? E aí, então, se a empresa cumpre todas aquelas exigências, ela vai ser classificada. A que cumprir aquelas exigências feitas através das licitações. O que nós já falamos aqui é que essas regras da licitação, elas devem ser mais severas no nosso modesto pensamento. Porque muitas vezes a pessoa pergunta assim, você tem tal coisa? É uma das perguntas para cumprir o que está se propondo, né? Ele pode afirmar, tenho. É uma afirmativa. Mas e as provas? O cabal de provas? O que dá sustentação àquela afirmação, àquele sim? Então eu acho que isto tinha que ser melhor estruturado. E outra coisa, a questão do calcionamento, calção. Você tem capacidade financeira para realizar isso? Tem. Se tem, uma prova cabal de que você tem era calcionar um determinado valor, e não é pouca coisa, deixar lá, como garantia. Como garantia. Ao final do cabo, você recebe de volta esse valor. E outra coisa que deveria ser muito bem definida são as etapas de pagamento. As etapas de pagamento são muito importantes. Meu pai dizia assim, pagar antes, pode ter certeza que o serviço vai ser ruim. Pagar antecipado não dá bom serviço.
Ele dizia isso não era por conceito ou preconceito, ele dizia por experiência. Experiência. Ouvindo os outros mais velhos também, as pessoas mais experimentadas, se ouvia sempre isso. Antecipar pagamento, pode ter certeza que não vai dar certo. Bom, então tem que se cuidar muito essa questão toda. Eu acho que se deve melhorar esses critérios de contratação e fiscalização. Eu acho que pode ser dar uma melhorada nisso aí. Porque o que acontece? Diz assim, pois é, mas essa empresa veio lá sei lá, da curva do rio Solimões, do Rio Negro, lá de Manaus. Deve ser muito lindo o lugar e tudo, né? Mas o que tem que ver conosco aqui? É Brasil. E a lei das licitações diz, né? Diz nos seus princípios lá, que é aberto a todos os brasileiros. Aberto a todos os brasileiros. Brasília é grandinho, né? Que coisa boa. É bem grande. É bom. Então pode ser lá da curva do Rio Negro, lá em cima, lá no norte. Não tem problema. Pode ser. Tem que ser. Está lá. Aberto a todos. Aí cabe fazer, não vamos longe, a nossa CE Equatorial, originalmente, basicamente, ela é do Rio Grande do Norte, se não me engano. Bom, e daí? Está no Brasil? Está no Brasil. Então, a fazer alguma modificação, eu diria uma qualificação, seria na lei das licitações. Aprimorar isso. E sempre cabe um aprimoramento, né? A respeito dessa maneira de fazer a contratação de serviço através de licitações, que eu acho que, em princípio, filosoficamente está certo. Só que faltam os detalhes que dariam mais segurança para quem contrata e, de certa forma, também mais segurança para quem é contratado, né? Bom, gente, nós vamos continuar conversando, porque temos que preencher esse espaço todo. Norton Ferreira está nos fazendo muita falta, mas muita falta. Esse querido amigo, tomara que ele resolva o que ele precisa resolver, questões estritamente pessoais. Nosso desejo é que ele resolva. E vamos continuar nos assuntos aqui, tentando preencher essa lacuna, esse espaço aqui, da melhor forma possível. Contamos com a audiência e com a paciência de vocês. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Muito bem, retornamos, 10 horas e... Estou cercado de relógio, 19 minutos. Mas nenhum está de acordo com o outro. Bom, mas de qualquer maneira, estamos aí no programa Tema Livre. O nosso querido amigo e ouvinte diferenciado, Fernandinho Torres, nos manda, está lá na audiência, assim como o pessoal lá do Horto Florestal, liderado lá pelo Luciano. Muito obrigado pela audiência. Mas o Fernandinho nos faz aqui um comentário, um pequeno comentário muito útil, interessantíssimo e oportuno, que ele diz o seguinte: a questão das licitações, que ele estranha a ausência de um item simples, mas fundamental, eficaz: referências. Onde é que você trabalhou, o que fez, como é, um histórico, um pequeno histórico da empresa. É verdade, faz falta. Aliás, essa lei das licitações pode ser muito melhorada. Não é melhorada, é muito melhorada. Tem itens ali que, a olhos vistos, estão completamente ultrapassados ou são ineficazes, como se viu, né? Como está se vendo. Bom, mas perguntar ofende? Não. Nesse caso não ofende, nem em caso nenhum, né? Perguntar? Não ofende. Referências, o que fez, o que trabalhou e tal. Mas existe, por outro lado, infelizmente, a questão da indústria das licitações, chamada indústria das licitações.
Eu sei bem qual foi o repórter. Foi uma empresa dessas de comunicação que fez uma pesquisa e se imiscuiu, se aprofundou no tema e foi lá e descobriu a famosa indústria da licitação. Então, empresas especializadas em localizar editais de licitação do Brasil inteiro. E hoje, com a informatização, melhor ainda, né? Mais fácil se torna, né? O cara não precisa nem sair da mesa ali. Está na frente do computador e vai localizando. Olha, lá em Dom Pedrito, onde é que fica? Tá. Olha, fica lá. É a cidade do Entre. Mas como que cidade é essa? Entre Bagé e Livramento. É Between City. Pois bem, lá em Dom Pedrito tem uma licitação para isso, para aquele outro e tal. Pá! Mas escuta, já tem luz elétrica lá? Tem lá. É, muito bem, a civilização já chegou lá? Já, ó, cuidado e tal. Mas de qualquer maneira, existem empresas, olha só, empresas que são multiplicadas por 10 ou mais. São a mesma empresa com outro CNPJ. Né? E aí quando diz assim, testado de localização, ou documento de localização, botam qualquer garagem, lá no fundo do bairro, tanto faz. Perguntou, responde, né? Qual é o endereço, né, institucional da empresa e tal? Endereço tal, José das Pitangas, 20, número 20. Aí, quem é que vai lá? Não, temos que ir lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Icó do Sul, no Rio Grande do Norte, na rua José das Pitangas, número 20, para saber se a empresa está realmente localizada lá. Quem é que vai fazer isso? Que condições práticas tem de se fazer isso? Então, é muito complicado. As perguntas são muito genéricas. Não tem um perfil investigativo que deveria ter. Não tem esse perfil investigativo de aprofundamento da questão. Afinal de contas, você quer ou não pode? Deveria ter um item, por exemplo, que desse a preferência, deveria ter, né? Uma preferência para empresas que estão aqui próximas, ao alcance da mão, né? Para poder a gente cumprimentar ou não. Mas se estão muito longe, como é que nós vamos fazer isso? É difícil, né? Então, o que tem que se pedir é realmente uma especialização, uma qualificação, um aprimoramento da lei das licitações. Eu acho que sim, eu acho que isso tem que ser feito. Para quem vamos pedir? Isso aqui tem uma estrutura originalmente federal, né? É lá, com o deputado, com o senador, é lá em cima, é lá em Brasília que tem que se mexer com isso. E pedir para que se melhore isso. Para que as pessoas, as sociedades, os problemas nós vamos ter sempre, não vamos nos livrar dos problemas, mas um pouco menos, né? Vamos tentar melhorar esse aspecto aí para termos menos incômodos em relação a essa questão das licitações. Muito boa, muito oportuna a opinião e a observação do nosso querido amigo Fernandinho. O Sargento Sereta também está na nossa audiência e nos fez uma revelação interessante. E brevemente teremos em Dom Pedrito o capitão Camargo vai liderar aqui a nossa brigada militar, vai ficar no comando, e quis vir para Dom Pedrito, mas isso é muito bom. Olha que coisa boa isso. Alguém querer vir para a comunidade Dom Pedrito. Teve essa iniciativa, essa vontade, esse sentimento de querer conviver conosco. Aí como capitão da nossa briosa brigada militar.
Capitão Camargo em breve estará conosco. Está na nossa audiência também o Sargento Félix. Muito obrigado, Sargento. E o Jorge Carrion. E aqui pelo 999-388090 está o José Souza. Muito obrigado, José, pelo apoio, né? Pela audiência, pela paciência, pelo carinho, enfim, muito obrigado. Gente, preocupante essa questão, não é só Dom Pedrito, tá? Eu já tenho ouvido falar em várias cidades do Brasil e em vários estados brasileiros, alguns mais, outros menos, mas a falta de professores. E isso é preocupante, porque dentro dessa estrutura de prioridades de serviço público à sociedade, educação, saúde, segurança e infraestrutura, essa parte, quando faltam professores, falta de professores é uma queixa generalizada. Olha, não se pode debitar esse problema especificamente ou totalmente aos órgãos que lidam com isso, as secretarias, respectivas secretarias de educação, porque elas também estão garimpando, tentando ver se conseguem. Elas não podem fabricar um professor de uma hora para outra. Isso é uma questão que deve ser resolvida a nível de vontade, de iniciativa e de competência e habilitação. A pessoa está habilitada, tem vontade de fazer, está qualificada para fazer. Eu, particularmente, vou dar uma opinião, me perdoe, eu acho que nós temos muitas pessoas potencialmente qualificadas para ministrarem aulas, tanto em português, quanto matemática, física, biologia, geografia, enfim. Eu, particularmente, acho isso. Verifico, observo isso. No entanto, é preciso uma porção, preenchimento, uma porção de questões aí exigíveis, não é? Habilitação tal, nível tal, não sei mais o que. Olha, até pode isso, eu acho que é muito mais burocracia do que essência. Substância. É muito mais forma do que substância, isso que eu quero dizer. Eu acho que potencialmente nós temos os professores. Não estão devidamente qualificados ou classificados ou dentro do espaço de aproveitamento público. A pergunta que vem é o seguinte: porque não sabem? Porque não podem? Ou porque não querem? Essa é a pergunta. Não querem? E por que não querem? Não querem porque o salário, ele não é absolutamente convidativo. Ele não é atrativo. Ele não responde às necessidades fundamentais daquela pessoa que está habilitada a ensinar os outros. Então ele vai fazer outra coisa, tomar outro rumo. Já tenho ouvido falar nisso. Já conheço pessoas que infelizmente não estão ministrando aula porque seriam excelentes professores. Professores e professoras. Mas não tem salário que possa suprir essa atividade tão qualificada. Infelizmente, apesar de todo o piso salarial, aquele esforço que se fez, felizmente ainda tem isso, mas não é suficiente. Olha, olhando bem a nossa sociedade, nós temos aí uma porção de injustiças postas de uma forma genérica, né? Quanto é que se paga por um cantor, sem depreciar o cantor? De jeito nenhum. Ninguém está aqui para depreciar ou criticar a arte de cantar. Nada disso, o dom da pessoa, o talento, a capacidade. Mas é o abismo entre o que se paga para um cantor ou cantora e o que se paga para um professor.
Tem uma coisa errada na nossa sociedade. Tem. Alguém tem que consertar, nós é que temos que consertar. Uma sociedade livre toma para si a resolução de problemas desse tipo. Há uma diferença muito grande, sem depreciar absolutamente nada que se paga por um jogador de futebol, por exemplo, ou de basquete, sei lá, e um professor ou professora. Não é um abismo muito grande, pode ser menos abismal essa diferença, mas entre as atividades úteis, históricas e teleológicas de uma e de outro, penso que, sem ofender ninguém absolutamente, sem depreciar a atividade lícita, talentosa de quem canta, de quem joga, só que quem ensina pode produzir um efeito de muito maior duração e efetividade para a qualidade de vida dessa sociedade. Será que me fiz entender? Então, nós temos um abismo muito grande, diferente. Será que nós, e afinal de contas, pagamos imposto e não é pouco? Ainda não estamos pagando diretamente imposto para respirar e caminhar. Ainda não. Mas nós pagamos imposto em tudo. Qual é a razão desses impostos? Não é para pagar melhor os nossos professores e professoras. Não é, por exemplo, para disponibilizar uma saúde pública de melhor qualidade, resolutiva, que atenda ao tempo e à hora. Saúde não espera. As pessoas da sociedade. Esse dinheiro todo está indo para a segurança? E a infraestrutura, cadê? Cadê a infraestrutura? Tinha que ter. Alguém pode, mas sabe, se recolhe, mas não dá para tudo. Pô, mas como? Então, temos que dobrar isso. Nós já passamos ainda não terminou o mês de maio, né? A rigor, pela estatística, o brasileiro trabalha de janeiro a maio só para pagar impostos. Só para pagar impostos. Eu discordo disso. Eu acho que ele trabalha o ano inteiro pagando impostos. Não para nunca. E a questão não é pagar impostos, é receber serviço. Não sou contra pagamento de impostos numa sociedade livre e democrática. Não sou. Só que nós queremos de volta o serviço. Né? Por que nós pagamos impostos? Para receber serviço. Cadê esse serviço? E aí entramos nesses detalhes, né? Dessa questão toda, que é, por exemplo, o salário do professor ou da professora, que não atrai, não incentiva. E aí verificamos também essa discrepância, esse fenômeno da diferença. Nada contra a pessoa que tem, que fez, que, sei lá, de quem canta, quem dança, quem, sei lá, joga, para o professor ou professora que estão no cerne da sociedade, do melhoramento da qualidade de vida da sociedade. Tomara que tenha sido bem entendido. Bom, e falando em imposto, essa história de imposto de renda, por exemplo, é um imposto antiquíssimo há anos. Me lembro lá na minha longínqua juventude que já ouvia falar sobre isso. Que em outros países não havia mais o chamado imposto declaratório, que é o imposto de renda. Você declara, sempre sob o risco de não ter declarado tudo. Ou se declarou demais, azar o seu. Então, eu sempre ouço muito isso, que é uma coisa muito complicada. É complicada para quem faz, é complicada para quem recebe, para quem fiscaliza.
usa uma máquina caríssima para fazer toda essa digestão tributária. Mas não era mais simples pagar na fonte? Pagou, fez, operacionalizou, pagou. Hoje paga na fonte também e depois declara. E ainda paga mais. Ou dá de volta, quer dizer, é uma coisa, não tem sentido isso aí. No produto final, é uma verdadeira novela. É uma quantidade de pessoas envolvidas que estão fazendo o seu trabalho da maneira mais honesta, mais séria possível, bem intencionada e tudo. Mas seria mais interessante que isso tudo fosse mais objetivo e que produzisse melhores efeitos, não só para os que trabalham nisso, que merecem todo o nosso respeito, mas para toda a sociedade. Uma coisa mais simplificada, que produzisse benefícios para todos nós. Não é fácil essa função fiscalizatória, jamais. É muito perigosa. É extremamente perigosa, enfadonha e pesada. Mas poderia se simplificar e dar um melhor atendimento a esses servidores que estão dentro desse processo todo. Tá? Mas, enfim, é uma pregação aqui que a gente faz para que isso... Outros países conseguiram fazer isso de maneira mais simplificada. Se não me engano, não muito longe daqui. Aqui no Uruguai eu acho que é bem diferente nesse aspecto aí. Mas isso pode evoluir. Esperamos que sim, tenhamos essa esperança. Anvisa, IBGE, são estruturas que estão aí, são estruturas não é de governo, é de Estado, que estão aí para servir o Estado brasileiro, seja com este, com aquele ou com aquele outro governo, tanto faz. Governo muda. Estado é o mesmo, nós somos o Estado, todos nós. Todo esse complexo entre essas entidades, instituições e nós compomos o Estado. Anvisa, que está aí com a incumbência, com a responsabilidade de fazer a verificação, fiscalização, orientação de questões ligadas à saúde. Remédios, produtos alimentares, enfim. A Anvisa tem uma responsabilidade muito grande, extrema, muito séria, tem que ser muito técnica e não para nunca. No entanto, pode, e isto é o caos. Um órgão, uma instituição pública, de natureza pública, a Anvisa recebe através dos impostos, para sustentar os seus servidores, está certo? Ela recebe através dos impostos que se recolhe do bolso de todo cidadão. Tá? Tá certo? Essa é a equação. Só que esta instituição é técnica e pertence ao Estado brasileiro e não a um governo, aquele governo, outro governo que vai vir, sei lá. Não é para isso. Os governos passam, a Anvisa, como órgão de Estado, ela fica. E aí ela tem que ter uma transparência, uma honestidade, uma ética, uma moralidade acima da média, se é que é possível. Mas isso não é novidade. Não é novidade, isso acontece no Brasil, como acontece em vários lugares do mundo, órgãos de Estado serem utilizados para interesses governamentais.
político-eleitorais. Aqui eu vou fazer um parênteses. Eu particularmente preconizo muito para o Brasil, acho que seria melhor. Posso ser contestado, devo ser. Eu preconizo o sistema de governo chamado parlamentarismo, onde o chefe de governo é um e o chefe de Estado é outro. E o verdadeiro poder está nas mãos do povo, através dos seus representantes, que são os deputados estaduais, federais, são os vereadores. Esses são os nossos representantes, já que estamos numa democracia representativa. Então, eu particularmente acho melhor que se tenha separado isso. Chefe de Estado é uma coisa e chefe de governo é outra. Exatamente para entrar nesse detalhe aqui. Pode haver essa confusão. É tudo a mesma coisa, tudo é nosso, vamos lá. Não, as coisas do Estado são sagradas. As coisas de governo mudam. Orientações, diretrizes, sei lá, né? Pensamentos, orientações ideológicas, sei lá. Muda, isso muda. Pode, isso não é novidade, isso acontece no Brasil e em vários lugares. Mas não deveria ser essa história da órgãos, instituições de Estado serem utilizadas para fins de interesse governamental, político-eleitoral, tendências, ideologias. Não! Isso tem que estar fora disso completamente. Senão, qual é a confiança que vamos ter nesses órgãos? O que é a verdade? A verdade é a verdade do meu lado, da minha turma. Essa é a verdade. O resto não é. Não pode ser assim. Da mesma forma, o IBGE, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão de Estado. Eles têm que estar a serviço da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, seja no tempo que for, com governo, sem governo, ou apesar do governo. Da mesma forma, a Polícia Federal é um órgão de Estado. Não é do governo, deste ou daquele governo. Então é importante que as pessoas façam ilações a respeito, pensem, não é proibido pensar ainda, né? E pensem, e façam as suas escolhas. Né? Façam as suas escolhas na vida, né? Olha, eu não vou ser professor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, pronto. Não estou falando em escolha de ideologia, de partido, de pessoa. Não, isso aí é muito particular. Cada um faz a sua escolha. É a escolha de orientações gerais dentro da estrutura social, da interação social. Então, não sei, acho que fui entendido nesse aspecto. Muitas e muitas queixas estão surgindo em relação a contas de luz, completamente disparatadas. Pessoa que pagava 50 passou a pagar 500, daqui a pouco voltou para 50. Ué, o que houve? Tem gente dizendo que teve aí uma visita de ETs que precisaram abastecer a nave espacial, essa disco voador, OVNI, sei lá o nome que se dê. E aí consumiu mais luz. Não, tem uma coisa errada. Temos que verificar civilizadamente, através da legalidade. Nós temos o PROCON, temos o Ministério Público, temos tudo isso. Temos a ANEEL, né, na questão da luz. Temos a AGERGS para fazer essas verificações. Vamos atrás disso. O Ministério Público está ali. Está ali, é só chegar. O Ministério Público está a serviço do público. Certo? De todo o público. Então vamos lá ver o que está acontecendo. Erro de leitura? Pode haver, quem não erra? Pode haver erro de leitura, pode. Mas se há um erro de leitura, vamos ver de que forma podemos solucionar isso. Tá? Amigavelmente, eu acho que dá para fazer. Bom,
Se falou aí em questão de poço artesiano, poço artesiano, poço semi-surgente. Qual era a casa dessas antigas aqui, Dom Pedrito, por exemplo, só para citar, que não tinha, ou que não tem, ou que não conserva o seu poço de balde? Várias casas de Dom Pedrito tem, algumas pessoas compraram essas casas e fizeram casas novas em cima, modernas, e sepultaram esses poços, mas eles existem, estão lá. Os chamados semi-surgentes eram os mais comuns, né? O veio d'água, né? Que vai e volta, vem para cima, né? Era muito comum naquela época, que não tinha serviço de atendimento de água no município, as pessoas se servirem dos seus respectivos poços. E tinham lugares onde não havia poço, mas os vizinhos, dentro de um esquema vizinhal, de boa vontade, de solidariedade, de amizade, muitas vezes o poço do fulano de tal serve toda a região ali, vão lá buscar água e tudo isso. Depois veio o encanamento, aí o serviço de água, esgoto, né? Água tratada, etc. e tal. A água do poço normalmente era o quê? Era fervida, né? Para consumo, era fervida, se usava na comida, a comida ferve, né? O carreteiro, né? Bota a água ali e as bactérias se foram, né? Naquela fervura. E muitas vezes eram normalmente filtradas naqueles filtros de barro, né? Muito eficazes, e se fazia então um tratamento muito doméstico dessas águas que eram oriundas de poços domésticos. Hoje existe aí um entendimento da seguinte forma, que não se autoriza, e eu acho que está certo não autorizar, a perfuração de poços artesianos em área urbana. Até porque nós não temos, dentro das áreas urbanas ainda, infelizmente, toda uma estrutura de esgotamento de água, de esgoto. Então, esse lençol freático está sendo hoje, onde não tem esgoto, está sendo contaminado. E um poço artesiano, ele vai se servir do lençol freático, tá? Que pode estar em algumas regiões mais na superfície e em outras regiões, certamente, em grandes profundidades. Mas esse lençol freático, nos lugares onde não tem esgoto tratado, ele está contaminando esse lençol freático. E essa água do poço artesiano vai vir, certamente, bem contaminada, tá? O que não aparecia tanto assim no poço semi-surgente, que ele vem através de pedras ali, vem se filtrando naturalmente. Daí não tinha Dom Pedrito não era tão grande, não tinha tanta casa, não tinha tanto esgotamento assim, água suja para ser esgotada, não. Então servia. Agora, toda a questão é essa, que nós falamos no programa passado aqui, a boa intenção, seja lá da Corsan, do órgão público, qualquer um. Olha, o teu poço tem que ser regulamentado, tem que isso, tem que aquele outro, tal. Tá, é para o meu benefício da minha família, da sociedade? Se é, tudo bem, vamos fazer. Agora, quando não é, quando é arrecadatório, quando é fiscalizatório, quando é, digamos, para acabar com a concorrência, à medida que tu está usando água do teu poço, vamos imaginar, tu não está utilizando a água cobrada, que passa no hidrômetro. Então vamos olhar bem isso aí, separar bem. Aí é que a gente fala, a chamada, o senso crítico, né? É para fazer essa diferença, essa sutileza, saber diferenciar bem o que é uma coisa e o que é outra, qual é a intenção, como é que se pode fazer que seja justo, harmônico. Mas é isso aí, tem que se pensar, raciocinar a respeito, não é? E tentar achar a melhor solução para isso aí, tá bom? Bom, vamos a mais um intervalo comercial
E já voltamos. Muito bem, retornando então com o programa Tema Livre, hoje solito, não é? Solo. Nosso querido amigo Norton, por questões estritamente pessoais, não pôde comparecer hoje. E vamos levando. Não está sendo muito fácil, mas vamos levando. Olha, o nosso querido amigo Newton Vaz Coelho, que está lá em Viamão, nos ouvindo lá. Oba, que bom. Obrigado, meu querido amigo. Um grande abraço para ti. Ele está lamentando a perda do grande maestro Otto Bangler, uma das mais elevadas figuras do mundo artístico rio-grandense. Exímio acordeonista, criador do mundialmente reconhecido Conjunto Farroupilha. Opa, olha aí. Reporto-me a Dom Pedrito do final dos anos 50, quando nós pedritenses o víamos pela Rádio Ponche Verde, hoje Sulina, encantados pela erudição da melhor música do nosso folclore gaúcho. Chimarrita, o balaio e o anu, entre outras tantas, de um vasto e precioso repertório que tanto orgulha a nossa alma gaúcha. Olha só, tá? Que beleza, muito bem, bem lembrado. Muito obrigado, Nilton. Muito obrigado. Está me ajudando a fazer o programa, viu? Olha aí. Uma informação, uma observação bastante interessante. Muito obrigado. Pois é, nós temos aí muitas pessoas que estão na nossa audiência. Usem o 999-38-8090 e façam as suas indagações, as suas perguntas, por que não? Tá? Vamos tentar responder aqui da melhor forma possível. Não temos toda essa capacidade, mas de qualquer maneira estamos aqui dispostos a servir. Olha, eu trouxe uma coisa aqui que me parece interessante, né, para a cultura geral. Me socorro aqui do escritor Eric Fromm para fazer aqui uma apreciação do que ele conta sobre a chamada estrutura do caráter. Caráter, né? Todos nós temos. A personalidade é o caráter, né? É aquilo que nos identifica, né? Bom, então ele faz, olha só, a verve e a capacidade de produção de conteúdo do Eric Fromm, que ele consegue, através de um profundo estudo, né, e pesquisa, qualificar a estrutura do caráter de algumas maneiras. Por exemplo, existe uma maneira chamada receptiva, onde o aspecto positivo do caráter receptivo, o positivo é, por exemplo, o indivíduo é compreensivo, tá? No entanto, o aspecto negativo pode dizer que essa pessoa é passivo, sem iniciativa. Olha só a diferença. Não, fulano de tal é compreensiva. Ah, tá bom, muito bem. Mas será que ele não é passivo, sem iniciativa? Hã? O suscetível. O indivíduo tem um caráter, um perfil do seu caráter que diz assim que ele é uma pessoa suscetível. E aí alguém pode dizer negativamente, ele não tem opinião, é sem caráter. Um outro diz assim, é devotado. Uma pessoa é devotada e deve ser admirado por isso. Mas o outro pode dizer assim, não, ele é submisso. Olha só, aspecto positivo e aspecto negativo. Fulano tem um caráter fascinante. Ele pode ser um adulador, um parasita. É o lado negativo. E por aí vai. Adaptável, sem princípios. Socialmente ajustado, pode ser entendido como servil, sem confiança própria. Idealista. Olha que qualidade, o sujeito é idealista. De repente pode ser visto como visionário, né? O cara é irresponsável, idealista, está vendo coisas, está sonhando acordado, né?
Está vendo coisas que não existem. Sensível. Olha, fulano é uma pessoa sensível. Esse cara é covarde. O outro pode ser polido, né? E alguém diz assim, não, esse é um desfibrado, não tem fibra, não tem tutano. O outro pode dizer assim, otimista, não, o cara é um sonhador, de boa fé, crédulo, simplório, terno. Ela pode ser terno. Isso é um romântico, é só romance. No aspecto, na orientação exploradora, por exemplo, do caráter. O cara é ativo, o outro pode entender como explorador. Capaz de tomar iniciativa é agressivo. Capaz de fazer reivindicações é egocêntrico. Brioso é presunçoso. Impulsivo é irrefletido. Confiante em si mesmo é arrogante. Cativante pode ser sedutor. E no aspecto acumulador, o cara pode ser um cara prático. Prático. Pão, queijo. É prático, né? Como é que se pode fazer isso? Dessa forma. Mas pode ser também prosaico. Econômico. O que é o cara? É econômico? Não, é avarento. É o aspecto negativo, né? Cuidadoso. O cara é muito cuidadoso, é desconfiado. Eu me lembro que uma vez eu vi uma pessoa fazendo um pequeno comentário a respeito de uma outra pessoa, mas nada desairoso, né? Dizia assim, não, fulano é muito delicado. É delicado. Ele estava num processo de admissão num emprego lá, ia ser empregado. E o outro foi comentar, disse, que tal o fulano? Disse, não, ele é ótima pessoa, um cara honesto, um cara sério, um cara muito bom, mas muito delicado. Tem que fazer um contrato muito claro com ele, e não pode atropelar. Então o sujeito é cuidadoso, ou desconfiado, reservado ou frio, paciente ou letárgico, cauteloso ou ansioso, persistente, tenaz ou apenas teimoso, imperturbável ou simplesmente indolente, controlado nas dificuldades ou inerte, né? Organizado ou pedante, metódico ou obcecado, maníaco. O fulano é muito leal. No aspecto negativo pode ser interpretado como dominador. E finalmente, no aspecto mercantil, né, o que é muito comum na nossa sociedade, na sociedade do mundo, né, mercantil. É um sujeito deliberado, decidido, né? Decidido, é isso e aquilo e pronto. Ele pode ser oportunista, né? Capaz de modificar-se, pode ser entendido também como incoerente. Olha os limites, olha a fronteira entre uma coisa e outra. Jovial pode ser entendido como infantil, né? Espírito aberto, liberal, pode ser vago, sem objetivo. O cara é muito liberal, mas pode ser entendido sem objetivo. Sociável, sem princípios nem valores. Experimentador pode ser incapaz de ficar só. Não dogmático é o chamado indivíduo relativista. Tudo é relativo. Eficiente é excessivamente ativo e agitado. Curioso pode ser indiscreto, sem tato. Inteligente, fulano é inteligente, mas ele pode passar um pouquinho a fronteira e ser chamado de intelectualista. Pode. Adaptável indiferente, que não sabe escolher. É adaptável. Tolerante pode ser indiferente. Espirituoso pode até ser ridículo. E generoso
finalmente pode ser perdulário. Bom, isso tudo está aí à disposição das pessoas. Tem o aspecto positivo e tem o aspecto negativo. Então vamos entender pelos dois lados, mas vamos ter boa vontade de ter respeito, aceitação, compreensão, porque muitas vezes o indivíduo não aceita nos outros o que aceita para si. Não consegue se ver, se enxergar. Fulano é isso. E você? Como é que você é? Você já fez uma análise? Já se olhou? Então, olha, Martim Fierro dizia, muito cuidado, né? Ao criticar o defeito dos outros, né? Porque muitas vezes o indivíduo que está nisso aí, ele tem que pensar nos seus defeitos, né? Então, dissimular os próprios defeitos, muitas vezes. Ele começa a ofender os outros, dissimulando os seus defeitos. Então, temos que ter muito cuidado nesse julgamento. Aliás, esse julgamento aí é preferível que não se tenha, que só por uma questão de compreensão, de intelectualização das coisas, né, de sabedoria, de experiência, que a gente fique com aquilo para nosso conhecimento muito particular e muito íntimo, para sabermos fazer ou usarmos isso como um instrumento para fazermos as nossas escolhas. E chega. Não precisamos sair por aí a falar mal das pessoas, né, criticar de maneira totalmente irresponsável. Nós não vamos criar uma harmonia social com isso. O que é diferente é em relação a críticas sob aspecto público. As instituições, as entidades, os órgãos públicos, eles podem e devem ser criticados civilizadamente. E de preferência nessas críticas, o indivíduo poderia sugerir meios e maneiras de se corrigir aqueles casos, aquelas questões que nós julgamos como erradas, como infundadas, totalmente sem sentido. Então nós podemos não só fazer, mas sugerir soluções. Essa é na prática, a harmonia social. Nós pregamos muito aí através dessas vinhetas, que são apenas comentários, observações, não são conselhos, né? Não são, nós temos a verdade é essa e o resto não é. Não, nada disso, não temos essa pretensão. E, naturalmente, nós estamos tratando com pessoas inteligentes, com pessoas capazes, com pessoas de boa vontade, que têm boa intenção. Então, façamos dessa vida pública alguma coisa que seja útil para todos, que saiba ser eficiente, eficaz, instrumental, para fazer da nossa sociedade, onde nós estamos, alguma coisa melhor. Essa questão, por exemplo, que estávamos falando sobre os professores, é lamentável, porque se constata isso, que em muitas escolas não tem. Não é culpa do órgão que está encarregado de fazer isso. Não, é porque há uma escassez de professores. Há mesmo. Isso não é de hoje, é de longa data. Há muito tempo, já lá meus bancos, no tempo do meu banco escolar, já se tinha essa dificuldade. Tanto é verdade que muitos professores exerciam essa nobre função de educar, de ensinar, de informar, né? E isso tudo fazia um composto aí educativo. Exerciam várias funções dentro desse contexto. Tinha professor que era professor de física, de química, de biologia ao mesmo tempo. Não tinha um para cada um, dessas matérias. E muitas vezes eu já tenho na história, aqui em Dom Pedrito mesmo, professores que acumulavam função de professor de matemática, de física e de biologia. Faziam tudo isso.
E eram excelentes professores e professoras, né? O professor de português, de literatura, de línguas, faziam também isso, acumulavam funções. Agora, existe atrás disso toda uma estrutura bastante burocrática também. Eu não sei se isso é ferramental, é fundamental no sentido de que seja bom para o produto final, para produzir alguma coisa útil. No entanto, existe uma série de critérios, porque tem conselho disso, conselho daquilo, conselho de educação, isto, aquele outro. Eu me lembro, numa ocasião, da grande dificuldade de se impor alguma coisa que foi prometida a Dom Pedrito e levou anos para ser concluída. Era a nossa escola técnica. Anos. Aquela área foi desapropriada. Para ali era preciso uma motivação de utilidade pública para fazer a desapropriação de uma área legal. Pertencia a uma pessoa que adquiriu aquilo com seu trabalho honesto. Não era roubado, não era nada, era tudo certo, tudo transparente, legal. E o poder público desapropriou aquela área, ele tinha que explicar, provar que havia uma motivação de utilidade pública. Não, vamos apropriar porque nós não gostamos da pessoa, do proprietário. Não votou em nós. Não, não podia ser assim. Não, ali nós vamos desapropriar porque aquele é o lugar ideal para se fazer uma escola. Técnica. Qual é a técnica? A técnica do campo, de como tratar os animais, como se plantar árvores e forrageiras, enfim. Dentro dessa estrutura do campo aí, desse contexto do campo, tem tanta coisa para fazer e para aprender a fazer. Então, escola técnica, ótimo. Ficou todo mundo em paz. Ninguém questionou, está tudo certo, tudo bem. Que se é para isso, o interesse público é superior ao interesse particular. Se é para o bem de todos, então vamos fazer a escola técnica, certo? Está justificado. Claro que não se pode tomar, tem que se pagar o preço justo pela área, afinal de contas aquilo representa o resultado de um trabalho honesto, sério, familiar, né? Simplesmente não se pode tomar. Não, isso é outra coisa, isso é ilegal e imoral. Tomar não. Agora, dentro de uma estrutura de boa convivência, de legalidade, de moralidade, é preciso que haja todo um entendimento aí de, olha, o preço é esse, e vamos ajustar, e vamos ver. Então, pagar o preço, desapropriar por preço justo, certo? E por finalidade que seja uma finalidade comprovadamente de utilidade social, como foi o caso da escola técnica. Bom, feito isso, em seguida veio aí gente encarregada para fazer o planejamento da escola que ia ser construída ali. Então fez uma medição de área específica, da localização, onde é que ia se erguer a própria estrutura da escola, da futura escola, e veio material, e veio isso, veio aquele outro e tal. Começou imediatamente, em seguida veio. Todo mundo aplaudiu, que maravilha, Dom Pedrito vai ter lá naqueles antanhos, vai ter a sua escola técnica, já começou. Pelas tantas a obra parou. Parou. Por quê? Até hoje não se sabe por quê. Bom, alguém reclamou, disse, olha, sabe, cadê a escola? O pessoal já estava entusiasmado com a escola. Mas, bom, aí pede, faz de novo a solicitação. E aí se levanta uma questão, se ela foi desapropriada para fazer uma escola e a escola não foi feita, retorna aos donos.
retorna ao dono original. Certo? Devolve o dinheiro, volta para ele, a propriedade, ele faz o que ele quiser, que venda para qualquer um, para o vizinho, para sei lá, para quem. Aí, então, vinha de volta, não, agora sai. Aí vinha de volta toda a questão, mais um caminhão de cimento, mais um de ferro, mais um de tijolo, mais isso, mais aquele, mão de obra contratada, mão de obra pública, né? E vamos erguer. Já saiu num outro lugar, ali, no mesmo espaço, mas já num outro lugar. Não era bem aqui, porque aqui tem muita árvore, não corta árvore, sei lá, já num outro lugar. Quem for lá, eu sugiro aos nossos jornalistas, talentosos jornalistas, e nós temos em Dom Pedrito, talentosos jornalistas que hoje estão aí servindo a vários meios de comunicação, especialmente nas redes sociais, que façam essa investigação, visitem a nossa escola técnica e pesquisem naquele entorno ali quantas iniciativas de obra foram feitas ali. Tem estruturas, claro que estão tomadas pela grama, pela vegetação. Vão lá, deem uma olhada naquilo lá. Aí de novo veio toda a história. Até que numa terceira tentativa, ergueu-se a escola. Num outro lugar, dentro daquele espaço, mas numa outra estrutura. Não aproveitou o mesmo alicerce. Ergueu-se a escola. Muito bem. Agora vamos fazer funcionar. Então precisamos da alma, né? Do pessoal, para professores, enfim, essa estrutura anímica, né? Humana, anímica, para fazer funcionar. Só a estrutura pode ser qualquer coisa, pode ser um galpão para abrigar, pode ser uma garagem, pode ser um CTG, qualquer coisa, entende? A estrutura está lá. Mas tem que fazer o recheio e fazer funcionar como escola, que para concluir o propósito daquela desapropriação. Eu acompanhei de perto isso aí. A dificuldade que aconteceu nisso aí foi uma coisa de romance, isso aí. E a dificuldade era que o conselho do não sei o que não se entendia com o outro conselho de não sei aonde, que tal. E nesse meio tempo se descobriu que a famosa escola de Dom Pedrito, que estava gerando, que desde o início gerou tanta expectativa, na verdade estava indo para Caçapava do Sul. Então, muitas vezes as coisas são feitas por governo, porque é executivamente feita por governo, mas com estatura estatal. É o Estado que está ganhando isso. Isso é para ficar de propriedade do Estado e não do governo. Não pertence a este governo, aquele governo. Pertence à sociedade, ao Estado, que somos todos nós, junto com o governo. Mas aí, por outros interesses, como assim? E alguém viu isso, soube essa notícia subterrânea, de que a nossa escola ia ficar só naquela. Só na estrutura lá, sei lá. Se usasse do jeito que fosse. Depois, sei lá. Bom, aí se mexeram algumas lideranças de Dom Pedrito e foram atrás. Não pode. Isso aqui é uma dívida histórica com a comunidade Dom Pedrito. A escola técnica é de Dom Pedrito. Se quiser construir uma outra lá em Caçapava, lá em Pinheiro Machado, tanto faz, todas merecem, mas esta escola é de Dom Pedrito e em Dom Pedrito vai ficar. E essas lideranças se movimentaram e foram a campo lutar pela escola, que tinha sido prometida e que estava vendida intelectualmente, moralmente, historicamente, animicamente, para a expectativa dos pedritenses que queriam a escola. Foi prometida para eles. Diz, olha, meu filho, tu vais ganhar uma bicicleta no Natal, tá? No teu aniversário. Aí não vem a bicicleta, não, a bicicleta eu resolvi mandar lá pro vizinho lá da esquina. Como assim? Não,
promessa é dívida. Aí, então, se movimentou toda essa estrutura de fiscalização, de legalidade, Ministério Público, Justiça e por aí fora. Foi uma luta, mas foi vencida finalmente. Mas o que me impressionou, o que impressionou a todo mundo, foi a estrutura dos tais conselhos. Era o conselho, não sei das quantas, da educação, do não sei o que, do Cachapré. E uma das justificativas por não ter deliberado imediatamente isso é porque tinha um defeito de pontuação na solicitação de um dos diversos, centenas de ofícios que eram trocados de um lado para o outro, ofício para cá, ofício para lá, resposta para cá. Então, era uma luta, mas era uma luta dentro dessa estrutura, desse emaranhado, dessa teia burocrática que existe, né? Infelizmente existe. Tá? Está aí. E aí, não porque o conselho não... Mas qual é a justificativa? Nos digam qual é o problema, qual é o defeito, para a gente poder resolver. Porque houve um erro de pontuação. Poxa, mas então traz de volta que vamos pontuar. E essa é uma das coisas que faz parte da história de Dom Pedrito. Bom, gente, já acho que cumpri o meu dever hoje. Um grande abraço ao querido amigo Norton, que ele resolva o problema de natureza pessoal, que resolva da melhor forma possível. Foi bem difícil, Norton, fazer esse programa de hoje sem a tua presença, sem o teu conhecimento, a tua experiência. O teu contraponto é fundamental, é importante, faz parte desse programa, né? É do feitio do programa. Mas, infelizmente, dessa vez não deu, a gente tem que respeitar essa necessidade do nosso companheiro. Muito obrigado pela audiência, pela tolerância, pela paciência e pelo carinho de todos. Nós estaremos, o nosso companheiro Valdir, que fez aniversário, Valdir, 17 ao contrário, não é, Valdir? Tá bom. Foi muito homenageado e com razão, né? Com razão. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.